pessoas se frustram com os seus projetos de vida? Primeiro, para eu responder essa pergunta, eu estou partindo do pressuposto que você tenha um projeto de vida, o que não é muito comum nos dias de hoje. O que é mais comum é a gente nasce, a gente cresce, daí agora ali por volta dos 6, 7 anos a gente vai para a escola, e aí a gente é alfabetizado, a gente vai para o ensino fundamental, a gente aprende matemática, português, história, geografia, e aí quando chega no ensino médio a gente precisa definir qual é a nossa carreira para o resto da nossa vida. A gente precisa definir qual vai ser a profissão que eu vou seguir até os meus 65 anos. Foi assim que a grande maioria foi ensinado. Foi assim que eu fui ensinado. Eu fui para a escola sem nem saber o motivo. Eu ia para a escola porque eu tenho que ir para a escola. Porque eu sou criança, porque eu sou adolescente, porque eu mando, você obedece. E aí, quando eu tava ali nos meus 15 anos, começou aquela pressão do que você vai ser, o que que você vai fazer, com o que que você vai trabalhar. E aí eu preciso contar para vocês uma coisa, não sei se vocês sabem. A minha primeira opção era fazer nutrição. Eu passei o ensino médio inteiro dizendo que eu faria faculdade de nutrição. Mas antes mesmo de querer fazer nutrição, eu queria muito ser independente. Não precisar ficar dando mais satisfação para os meus pais, ficar pedindo dinheiro para sair e tudo mais. Então eu tinha na minha cabeça que para eu ter a minha independência, eu precisaria fazer faculdade pública, porque assim os meus pais não custeariam mais os meus estudos. Bem, essa informação é importante, guarda para você. Quando chegou lá no último ano do colégio, com 17 anos, eu fui prestar os vestibulares. O meu pai tinha um orçamento, né? Então eu podia prestar algumas faculdades. Eu prestei para nutrição, então eu prestei USP, prestei na época. Eu prestei o FOP, que é a Federal de Ouro Preto. Aí o meu pai fez com que eu prestasse a faculdade particular lá da cidade, a Unital. Mesmo que eu falava assim, ó, se eu passar, eu não vou fazer. Porque eu não queria fazer particular. Aí um tio meu insistiu muito para que eu fizesse o vestibular da PUC. Falei, posso fazer, mas se eu passar, eu não vou fazer, porque eu não quero. Enfim. Nos 45 minutos do último tempo das inscrições de vestibular, a minha avó propôs para mim assim: lá perto de Taubaté, da minha cidade, tem Guaratinguetá. E em Guaratinguetá tem o Unesp. Só que na Unesp de Guaratinguetá só tem cursos de exatas. E aí a minha avó falou assim: por que você não presta matemática? Você é tão boa em matemática na escola, você vive ajudando seus amigos. Virava e mexia, a gente fazia reuniões lá em casa de estudos para eu ensinar matemática para os meus colegas. Enfim, e aí a minha avó ficou na minha cabeça, falou, faz, vai. Pelo menos se você não passar em nada, é uma opção, que não sei o que. Aí eu fui lá e fiz. Fiz a minha inscrição para a faculdade de matemática. Foi a única que eu fiz inscrição para a faculdade de matemática. Gente, tem um cabelo aqui pra mim irritando. Enfim. Aí, bem, passou, né? Na minha época, os vestibulares eles aconteciam ali entre outubro e dezembro. Eu fiz todos os vestibulares. Quando foi janeiro, começou a sair os resultados. Aí não passei na USP, não passei na primeira fase da USP por conta de 3 pontos. Sim, por conta de 3 questões eu não passei para a segunda fase da USP. Bem, eliminado. O FOP, Federal de Ouro Preto, também não passei na primeira fase, porque ele também tinha 2 fases. Não passei na primeira fase. O próximo vestibular que saiu o resultado foi o vestibular da PUC. Adivinhem? Passei. Passei. E aí meu pai falou: não, a gente dá um jeito, a gente paga. Eu falei, mas eu não quero, eu não vou fazer. Porque na PUC, nutrição era período integral e era em outra cidade. Então, quer dizer, meu pai ia ter que gastar com gente, com a mensalidade, meu pai ia ter que gastar com moradia, alimentação, enfim, com muitas coisas, e eu nem ia ter oportunidade de trabalhar. Então, eu falei, tá fora de cogitação. Porque vai fazer com que eu fique 4 anos dependente dele. Não é isso que eu quero, né? Eu quero ser livre. Aí nisso saiu o resultado da Unital. E eu passei na Unital. E aí meu pai falou: vou fazer matrícula? E eu falei: não vai. Não vai porque eu não vou fazer. Não, porque eu vou fazer, porque não sei o quê, porque senão você vai ficar um ano. Eu falei: não, vou fazer, não, vou fazer. Enfim, no último dia que eu podia fazer a matrícula na Unital, saiu o resultado da Unesp. E eu passei na Unesp. E muito bem classificada, inclusive, porque eu passei na primeira chamada.
E aí, só que era curso de matemática. E eu falei, vou fazer o Nesp. E fui lá fazer o Nesp. E aí me matriculei. Aí todo mundo, mas você não queria nutrição? Eu falei, não, mas eu quero faculdade pública. É a primeira coisa que eu quero. Pois bem, fui lá, fiz matemática, me formei em matemática, atuei durante muito tempo em matemática, e aí, em 2018, eu decidi fazer minha transição de carreira e ir para a área de desenvolvimento pessoal. Então, olha que loucura! Olha que loucura! Ninguém nunca me orientou sobre buscar o que eu gostava, literalmente, entendeu? Não só a facilidade, porque eu tenho facilidade em muitas coisas. Eu tenho muita facilidade em cozinhar, por exemplo, mas isso não quer dizer que eu necessariamente vou trabalhar com cozinha. Eu tenho muita facilidade em fazer festas infantis, em organizar, em fazer decorações. Eu amo fazer isso, mas não significa que eu vou trabalhar com isso. E tudo isso acontece por quê? Porque nós não somos orientados a construir um projeto de vida, a ter um projeto de vida. A gente costuma viver de acordo com as regras que as pessoas vão jogando pra gente. A gente vai seguindo a fórmula que os nossos pais, as pessoas à nossa volta utilizou. Mas não necessariamente o que deu certo para ele vai dar certo para mim. Então, o primeiro passo que você precisa pensar é o que eu realmente quero da minha vida. O que realmente é importante para mim? O que eu quero que as pessoas falem sobre mim? Quem eu quero ser para que para que as pessoas me vejam? Quem eu quero me tornar ao longo da minha jornada, da minha vida? Quais são as coisas que eu quero conquistar? A gente não para fazer isso. A gente vai vivendo e vão aparecendo oportunidades e a gente vai escolhendo se a gente pega ou não pega. Então, o primeiro passo é você ter um projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, as chances de você estar frustrado com os seus resultados, com a vida que você vem levando, já é enorme. Agora, se você tem um projeto de vida, se você já tem um projeto de vida e ainda assim você está se frustrando, eu vou te dizer que existem dois motivos para isso. O motivo número um é porque você começou o seu projeto de vida de forma errada. E como é começar um projeto de vida de forma errada? Você tem uma ideia. Aí você planeja essa ideia, aí você começa a executar essa sua ideia, aí você encontra dificuldade no caminho para a execução e aí você fala: "Ah, isso não é para mim" e desiste. Ou então, você se frustra com o seu projeto de vida porque você resiste a agir da forma correta, do jeito certo. Então, como que a gente age do jeito certo? A gente analisa o cenário atual. Então, eu analiso o que eu tenho, o que eu não tenho, quais são os recursos, né? Faz um levantamento dos recursos disponíveis. Então, os recursos disponíveis são habilidades, é tempo, é dinheiro, é energia, é rede de apoio. É verificar quais são os recursos que você tem disponível neste momento. Depois, o terceiro ponto é verificar a viabilidade. Será que é viável essa minha ideia? Será que ela é possível? Depois, o próximo ponto é prever as dificuldades. Então, eu vou pegar um exemplo bem assim, simples, que, sei lá, 99,9% da população gostaria. Ah, então eu quero emagrecer. Aí eu vou lá, faço um plano de atividade física, faço um plano de alimentação e falo, nossa, vou seguir à risca esse plano. Só que eu não prevejo as dificuldades. Eu não prevejo o almoço em família no domingo, eu não prevejo o happy hour na sexta-feira. E aí, no primeiro convite que eu recebo, vai tudo por água abaixo. E eu desisto daquele meu projeto. Eu desisto daquela minha ideia. Porque eu acho que eu não me sinto capaz. Mas se eu prevejo essas dificuldades antes, eu já consigo criar alternativas para driblar essas dificuldades. Tudo isso está previsto dentro de um projeto de vida executado de forma eficiente. Depois, o próximo ponto é planejar o passo a passo. O que é que eu preciso fazer em cada uma das etapas? Então, se hoje, pegando o exemplo do emagrecimento, se hoje eu não faço nada para o meu emagrecimento, não adianta eu determinar que amanhã eu vou fazer tudo, porque eu não vou fazer. Eu preciso determinar passo a passo. Então, eu vou começar fazendo atividade física 2 vezes por semana.
São 2 dias da minha semana que eu vou precisar rever, e não 7. Pronto, já consegui consolidar 2 dias, agora eu vou aumentar mais 2. E aí, se eu ver necessidade, eu aumento mais 2. Ah, eu como doce todos os dias. Então agora eu só vou comer doce 4 dias. Ah, Estela, mas a pessoa que quer emagrecer tem que fazer esforço. Beleza. Mas você também tem que compreender qual é o limite do seu esforço. E o próximo passo é executar o seu planejamento. Executando o planejamento, a gente vai percebendo coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou ajustando. Poxa, percebi que ficar 4 dias sem comer doce deu certo, então agora eu vou tentar 5. Ah, percebi que 4 dias não tá dando certo, vou tentar 3. E eu vou fazendo esses ajustes ao longo do caminho. Porque se eu já previ as dificuldades, se eu já sei o passo a passo do que eu preciso fazer, eu me sinto no controle para fazer os ajustes necessários. E por fim, eu vou fazer a conquista daquela minha ideia, daquele meu projeto. E quando eu faço essa conquista, eu não só comemoro minha conquista, como eu também verifico. Putz, há um ano atrás, quando eu comecei a executar essa ideia, eu era assim, agora eu sou assado. Olha quanta coisa boa aconteceu. Olha o quanto eu me desenvolvi. Olha o quanto eu cresci. Porque na execução, no processo de execução de uma ideia, você precisa desenvolver habilidades, você precisa desenvolver relacionamentos, e isso faz com que você cresça. Então, o motivo pelo qual as pessoas fracassam é porque, na grande maioria das vezes, elas escolhem começar as suas ideias da forma errada. Ou então resistem a fazer da forma certa e preferem dizer que, acho que isso não é para mim mesmo. E continuam levando a mesma vida de sempre. Continuam reproduzindo padrões já conhecidos. Então, quando a gente é novo, quando a gente é adolescente, a gente pensa sobre coisas do tipo assim: quando eu for adulto, quando eu crescer, eu vou ser diferente da minha mãe, eu vou ser diferente do meu pai. Mas você está seguindo os projetos e planos deles. Então, qual é a chance de você ser diferente? Praticamente nenhuma. Logo, se você continua seguindo os planos e projetos deles, você vai ter a vida igual a eles, por mais que você internamente quisesse que fosse diferente. Então, se você não quer fracassar no seu projeto de vida, você precisa escolher fazer do jeito certo. Vou trazer um exemplo para vocês. Uma das grandes empresas na área de tecnologia é a Apple. Isso não é novidade para ninguém, né? Quantas pessoas estão aí esperando o final do ano o lançamento de um novo iPhone? Todos os anos é a mesma novela. Todo mundo compra um iPhone, quando chega no final do ano já quer outro iPhone, porque ela gera esse interesse, essa necessidade. Só que você acha que tudo isso acontece como? Do jeito certo? Qual dos dois jeitos a Apple planeja esse lançamento? Do jeito certo ou do jeito errado? Você acha que ela pega, tem a ideia, vou lançar um iPhone novo e ponto, vai lá, planeja, tarará, executa e é assim? Não. Ela tem todo um estudo de mercado, ela escuta, então ela se prepara, ela verifica quais são os recursos que ela tem à disposição, para daí então planejar um novo produto. Ela não sai só tendo a ideia e fazendo acontecer. Trazendo isso para a nossa vida pessoal, o que você precisa fazer para que as suas ideias tenham sucesso? Você precisa primeiro analisar o que tem à sua disposição, para depois você planejar e executar. E quando eu digo em questões pessoais, esse analisar o que eu tenho à minha disposição é feito através do autoconhecimento. Então, eu pratico o autoconhecimento para entender, para ter controle sobre mim, para ter o controle do que eu tenho, para ter controle de quais são os recursos que eu tenho disponível nesse momento, para que aí sim eu consiga usar no meu planejamento e na execução de uma ideia. E aí a pergunta que não quer calar: por que você insiste em pular etapas? Por que você insiste em fazer o planejamento e achar que durante o processo você vai descobrir informações
que vão te ajudar. Não, muito pelo contrário. Planejamento e só depois o autoconhecimento é fracasso. Agora, se você inverte essa ordem, eu pratico autoconhecimento, eu planejo para depois executar, é realização, é concretização das suas ideias. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, se você quer deixar de fracassar no seu projeto de vida, você precisa começar a praticar o autoconhecimento, porque vai ser através dele que você vai identificar o que você tem e também vai identificar quais são os seus limitadores para que você crie um plano de ação e consiga minimizar esses limitadores a ponto de que eles não impactem no seu resultado. Combinado? Então conta aqui para mim nos comentários se essa aula gerou pelo menos um insight em você. Qual foi o aprendizado e o que você vai fazer diferente depois dessa aula? Porque não adianta você assistir 1001 vídeos aqui no YouTube e depois não colocar em prática o que você está aprendendo. Você precisa aprender a colocar em prática os seus aprendizados. É assim que você vai mudar os seus resultados. É assim que você vai deixar de fracassar e começar a ter sucesso nas suas ações. Combinado? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.